Uma cidade em pleno fogo cruzado. Moradores registram em vídeo os tiros e explosões. Tá parecendo guerra. Assaltantes atacam uma transportadora de valores. Disparam mais de 1000 tiros de armamento pesado. Explodem parte da empresa. Os policiais tentam contra-atacar. São 40 minutos de tiroteio. Os criminosos fogem com quase 70 milhões de reais. E 2 pessoas morrem. Já já você vai ver o relato impressionante desse homem. Ele estava perto do tiroteio e levou um tiro na cabeça. Mas como ele sobreviveu? O assalto cinematográfico aconteceu na última terça-feira em Ribeirão Preto, a 320 quilômetros de São Paulo. Foi o maior assalto da cidade. A empresa fica nessa movimentada avenida do centro. Eram 4 horas da madrugada quando mais de 20 assaltantes, em cerca de 10 automóveis, chegaram aqui na área da empresa. A primeira providência foi estourar transformadores, como aquele ali, que agora já foi trocado. Esse vídeo de uma câmera de segurança da rua traz a chegada dos carros e caminhões do grupo. Exatamente 10 segundos depois, os assaltantes estouram o transformador que fica em frente à empresa. Eram 4 horas e 8 minutos. Tudo fica às escuras. Só os faróis dos carros iluminam. Começa o tiroteio para intimidar a chegada de curiosos e da polícia. Ao todo, eles estouraram 6 transformadores, o que deixou mais de 2.500 imóveis e as ruas da região sem energia. Menos de 1 minuto depois, dá para ver que um carro se aproxima. Os homens de preto e com toucas na cabeça descem. O carro passa pela avenida. O diretor da polícia de Ribeirão Preto, responsável pelas investigações, explica que agir no escuro é uma tática do bando. Eles já estão de preso, portanto, eles se camuflam na escuridão, enquanto qualquer pessoa que tentar se aproximar estará no claro, ou seja, de fácil visada para eles. O vídeo mostra que a energia volta depois de alguns instantes. Um veículo aparece, para na esquina. Desce mais um homem. O carro dá ré e sai. Logo, vários homens correm e se movimentam entre a empresa e a esquina. Parecem passar fios de explosivos na calçada. É possível ver que o grupo age rápido. Em menos de 2 minutos, o grupo corre em direção à esquina e desaparece da cena. Em segundos, detonam os explosivos. A energia cai novamente. Em seguida, outra explosão. Os assaltantes começam a retornar. 30 segundos depois, acontece uma terceira explosão. Apenas com a luz de faróis e lanternas, o grupo começa a retirar o dinheiro. Tudo cercado. Vai, cheio de viatura. Esse outro vídeo mostra que a polícia tentou se aproximar. Procurou conter os ladrões com barreiras nas ruas, mas o intenso tiroteio com armas potentes impediu o acesso. Para afastar intrusos, o grupo também usou os chamados miguelitos, peças de ferro que, jogadas no chão, furam os pneus dos carros. Livres para executar o plano, a ação completa demorou em torno de 1 hora. A fachada da empresa ficou totalmente destruída. Na vizinhança, os tiros e as explosões deixaram muitas marcas. O portão dessa mecânica está com rombos provocados por tiros de metralhadora.
Seu Olavo Felipe mora quase em frente à transportadora. Ele mostra as portas com os vidros quebrados e conta que se escondeu no quarto, embaixo da cama. Ficou deitado o tempo todo, então? Todo, que quase minutos aí. Eu queria descer pra fazer, eu fiquei com medo. Isso aqui entortou, ó. O delegado explica que os assaltantes usaram munição pesada, como fuzis e metralhadoras .50, de uso exclusivo do Exército. Arma capaz de furar portas blindadas e até mesmo de derrubar um helicóptero. Só munições de uso proibido e munições de guerra. O especialista em segurança Benê Barbosa diz que armas desse porte chegam ao Brasil contrabandeadas. Vem via Venezuela, Bolívia e alguma coisa ainda do Paraguai. Os assaltantes também demonstram conhecimento para usar de forma correta os explosivos. Para chegar até o cofre, por exemplo, eles usaram potências diferentes de dinamites. A primeira parede que voltava para a rua, ela tinha cerca de 40, 50 centímetros construída de concreto com vergalhões. Então houve a necessidade de uma carga maior de explosivo para derrubar, de dinamite, para derrubar essa parede. Uma carga menor para que derrubasse a parede do cofre, evitando que o prédio desabasse, né? E, em sequência, algum tipo de equipamento elétrico ou eletrônico para cortar rapidamente tipo serra, as grades que davam acesso ao interior do cofre. Essa foi uma das rotas de fuga dos assaltantes. O problema é que eles bateram o carro deles naquela esquina ali. Eles então vieram nesta casa, nessa garagem aqui, eles roubaram o carro da pessoa que mora aqui, transferiram o dinheiro do carro deles para o outro carro e fugiram. Antes colocaram fogo no carro que abandonaram para não deixar pistas. Um morador de rua que estava próximo ao veículo acabou com mais de 50% do corpo queimado. Ele morreu no dia seguinte. Durante a assaltantes fizeram uma viatura da polícia rodoviária estava parada com 2 policiais. Os assaltantes viram e começaram a atirar. Esse áudio mostra o pedido de ajuda dos policiais. O cabo Tarcísio Gomes foi atingido por um tiro de fuzil na cabeça e não resistiu. Ele tinha 43 anos, 14 deles na polícia militar. Era casado e pai de um menino de 8 anos. A viúva de Tarcísio conversou com o Domingo Espetacular. Ainda muito abalada, ela disse que o marido era um homem dedicado à família e ao trabalho. Eu nunca vi o meu marido, em momento nenhum, reclamar e, nossa, tem que trabalhar, não. Ele sempre ia, sabe, assim, contente. Tarcísio vivia em Batatais, cidade próxima a Ribeirão Preto. Essa casa onde morava com a família estava sendo construída com muito sacrifício pelo policial. Era um grande sonho dele. Tarcísio era uma pessoa feliz, né? Confiante, muito esforçado, muito perseverante. A vida agora está mais triste para ela e o filho de Tarcísio. Está sendo muito difícil, mas eu tenho que ser forte pelo meu filho, né? Este homem poderia ter sido mais uma vítima fatal dos assaltantes. Chegou a ficar com uma bala alojada na cabeça. Seu Hamilton estava em uma avenida próxima da transportadora. Ia tranquilo para uma pescaria quando o tiroteio começou. Quando eu escutei os tiros, eu jamais poderia imaginar que seria atrás de mim e eu fosse o alvo. O carro dele foi alvejado 4 vezes. Um outro aqui, tem mais um aqui e esse aqui. Um dos tiros atingiu o vidro de trás, atravessou o encosto de cabeça do banco do motorista e atingiu seu Hamilton. Por um milagre, a bala ficou entre o couro cabeludo e o crânio. Eu vi que eu não perdi o sentido, não alterou nada. Pensei comigo, o tiro foi de raspão. Foi em frente. Eu fui embora. Ele ainda seguiu até um posto de gasolina e foi levado para um hospital, onde médicos retiraram a bala. Seu Hamilton nasceu de novo.
2 dias depois do assalto, a polícia encontrou 7 veículos usados pelo bando em um canavial, a 24 quilômetros do local da empresa. A polícia descobriu também o local que os assaltantes escolheram como base para executar o plano. 3 dias antes do roubo, os assaltantes alugaram essa chácara que fica na zona rural de Ribeirão Preto. Aqui, eles terminaram de planejar a ação. O dono do imóvel preferiu não dar entrevista, mas contou que alugou a chácara por R$ 1.500 para um homem que telefonou para ele na semana passada. O dono acredita que 6 ou 7 assaltantes ficaram aqui. Na casa, quartos, salas e cozinha ficaram revirados. Muitos objetos jogados pelo chão, inclusive muitas luvas plásticas, segundo a polícia, usadas para não deixar impressões digitais. A perícia também encontrou máscaras e perucas. Em menos de 4 meses, esse é o 3º episódio de grande roubo a transportadoras de valores. Em março, o cofre de uma empresa de Campinas foi atacado por um grupo de 20 homens encapuzados. O assalto também foi na madrugada. Eles colocaram dinamite para estourar o cofre e roubaram quase 50 milhões de reais. Em abril, a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, viu uma ação bem parecida contra uma filial da mesma empresa atacada em Ribeirão. Houve confronto e os assaltantes mataram 3 pessoas, um morador de rua e 2 policiais militares. Todos os 3 casos e vários outros em menor, que chamaram menos atenção, mas também aconteceram, tinham exatamente essa configuração. No mês passado, o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, conseguiu identificar o homem que planejou o assalto de março em Campinas. O líder do bando seria Luciano Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha, de 42 anos. Ele é do Paraná, mas atua em São Paulo desde 1992 e está foragido há 15 anos. O delegado de Ribeirão Preto não faz relação entre os assaltos e ele acredita que os assaltantes conheciam muito bem o funcionamento da empresa. Porque nesta madrugada que eles roubaram a empresa, era véspera de pagamento em toda a região. E essa empresa abastece 2 grandes redes de bancos, que seriam responsáveis pelos pagamentos. Ou seja, eles sabiam que a empresa de manhã iria abastecer as agências, e com muito volume de dinheiro. A transportadora não confirma os valores roubados, mas a soma pode atingir 70 milhões de reais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que o governador Geraldo Alckmin anunciou o pagamento de 50 mil reais por informações que efetivamente contribuam com as autoridades. É a primeira vez que o governo oferece recompensa para quem ajudar a desvendar esse tipo de crime. Nós não podemos partir para um confronto, isso aqui não é uma guerra. Nós temos que tirar as armas da mão desses criminosos, porque isso são armas de guerra. Outro episódio que marcou a